Muito bem, então a gente selecionou lá nossos primers, você já ouviu na literatura, eu nem vou entrar aqui na parte de desenvolvimento do primer, tá? Eu estou assumindo que a gente conseguiu encontrar então esses primers marotos lá na literatura. A gente precisa então otimizar este primer, e não é porque você encontrou no artigo que você vai conseguir seguir a mesma temperatura, mas é um ótimo indicativo de que sim, você vai conseguir. Mas tem uma dica bem legal também. Porque o que acontece? Muitas vezes eu vejo o pessoal no laboratório fazendo assim, a gente pega e começa a otimização assim, vai lá, pega o primer, começa lá de 50 a 63, otimiza tudo de uma vez. Você vai gastar dinheiro, às vezes tempo, reagente. Faz o seguinte, além de olhar lá no artigo que descreveu aquele primer, qual é a temperatura que a pessoa usou, você vai pegar e vai ver qual que é a temperatura de melting desse primer. A temperatura de melting não é a mesma coisa de temperatura de pareamento. Também a gente, nessa aula que eu te falei, tem a explicação disso daí. Mas elas são muito próximas. Então, se você tiver a temperatura de melting, você consegue já ir direcionando seus esforços para otimizar o seu primer próximo àquela temperatura de melting. Nath, onde que eu encontro essa temperatura de melting? Você pode fazer o cálculo à mão na fórmula, mas a gente gosta de facilitar a nossa vida, né? Então, você pode utilizar a calculadora da Thermo Fisher. Tem uma calculadora excelente para você fazer exatamente a continha e descobrir qual que é a temperatura de melting do seu primer. Digita lá ai, meu Deus. Oligoevaluator, que você vai encontrar, que é da Sigma, ou da Thermo Fisher, tá? O NCBI também tem, você consegue fazer os cálculozinhos bonitinhos por lá, porque daí você já vai direcionando certinho a temperatura aproximada do que você quer fazer. Quando você vai otimizar o seu primer nas suas populações, geralmente o que eu sugiro para você fazer? Primeira coisa, pegue alguns indivíduos. Outra coisa que eu recebi mensagem, a pessoa foi e jogou na população de uma vez. Gente, ó, perdeu dinheiro, porque não é porque o negócio está descrito lá na literatura que aquela temperatura vai funcionar para você, vai funcionar no seu laboratório. Ou que você não vai ter diluído um primer errado, que você não vai esquecer uma taquezinha. Então, o que você tem que fazer? Faz um teste primeiro, porque aí o teste não é simplesmente para verificar se a temperatura está funcionando. No teste, você vai ver se o seu DNTP está funcionando, se o seu primer está funcionando, se a concentração de cloreto de magnésio, que é um cofator da TAC, está funcionando. Então, faça um teste ali com 5 indivíduos para você otimizar a sua temperatura. E aí, a primeira coisa que eu começo a mexer, pego ali o protocolo do artigo da criatura, aí eu vou mexendo primeiro eu tento replicar o que ele fez, né? E aí, se não deu certo, eu vou mexer na temperatura. Se você quer aumentar a especificidade do primer, você tem que aumentar a temperatura de pareamento, tá? Então, por exemplo, supondo que você está lá otimizando o seu microsatélite, tem um monte de banda lá. O que você tem que fazer? Você tem que aumentar a temperatura para conseguir aumentar a especificidade do pareamento e assim a gente conseguir eliminar aquelas bandas inespecíficas que ficam aparecendo ali, que não são nossas bandas de interesse, tá? Então, quer aumentar a especificidade, aumenta a temperatura para eliminar essas bandas. Por outro lado, se não aparecer nada e você souber que está tudo certo com seus reagentes, você está nesse processo de otimizar, você tem que reduzir a temperatura para a gente conseguir, então, amplificar esta banda, tá bom?